Olá, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda, a Raquel está aqui com a gente hoje também, mas eu vou começar fazendo essa moderação antes do José Pugas fazer a fala dele. Vamos só esperar mais um minutinho, eu também estou aqui aceitando os participantes. A gente tem 17 pessoas e a gente começa em um minuto. Bom, então, vou começando. Então, bem-vindo a todos. Bom, acredito que ninguém aqui está entrando hoje pela primeira vez, né? A gente está aqui já há algumas semanas, 3 semanas, como um grupo. E hoje a gente tem um super convidado, o Pugas, que vai contar para a gente bastante da experiência dele na JGP. O Pugas é sócio da JGP, responsável especificamente pelas áreas de crédito, agro e ESG. Ele é cientista político, tem graduação em Direito pela UFRJ e Estudos Culturais de Mídia na UF, além de pós-graduações na área especificamente de agronegócio, sustentabilidade e ciências políticas. O Pugas atua em agronegócio, inovação e sustentabilidade há mais de 15 anos, projetos desenvolvidos junto aos principais players do setor, governos e entidades internacionais de fomento. Ele também foi vice-presidente da rede LPF, atualmente é participante dos principais think tanks de agropecuária sustentável do país. Acho que muitos de vocês já ouviram falar do Pugas, trabalhando nessa agenda, ele está aqui com a gente. Oi, Pugas. Oi, tudo bem? É Obrigada minha primeira vez hoje, só para falar que tem exato, todo eu mundo ia primeira vez. dizer isso, com exceção do nosso palestrante, o nosso grupo todo já tem se reunido aqui, Pugas, há 3 semanas, a gente está se reunindo, né, toda terça e quinta, e hoje a gente conta com a sua participação, então a gente vai te oferecer nesses 40 minutos, como a gente combinou, e aí depois perguntas e respostas. Algo que a gente sempre pergunta para todos os palestrantes no início é se você prefere que a gente te interrompa com perguntas que sejam pertinentes. Interrompe, fica à vontade. A ideia aqui é que ser um bate-papo, a gente vai ter a apresentação só orientando aqui a narrativa, para que eu não me perca tacarelando, mas a intenção é ter esse bate-papo aberto. A ideia aqui nossa a gente vai falar um pouquinho da base metodológica, filosófica e científica do que interfere na estruturação dos mecanismos financeiros passeados em natureza, aqui da JGP, mas a ideia é ser o máximo prático. Então, se eu começar a desfacar muito, não só perguntem, mas como me joga, a gente volta para o planeta Terra. Tá ótimo, muito obrigada. Normalmente o que a gente tem feito os participantes escrevem as perguntas no chat e aí a gente pode, enfim, ler para você ou te interromper. E dependendo também da interação de todo mundo, muitas vezes os próprios participantes também se sentem à vontade para abrir os microfones e fazerem essa conversa diretamente. Então a gente pode ver como é que vai ser melhor aqui hoje, de uma forma mais dinâmica. Então, tá bom, eu acho que você pode já colocar o seu PowerPoint, qualquer dúvida, avise, por favor. Perfeito. Eu entendo bastante e estimo as tecnologias, dificilmente é meu forte. Bem, vocês conseguem ver? Sim, conseguimos, perfeito. Perfeito, gente. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com vocês. Vai ser uma experiência muito legal, espero, para todos. Para mim vai ser, com certeza. Espero que seja para vocês também. O processo que aqui a gente está imaginando, ele é um processo que se iniciou para a gente aqui na JGP há 3 anos. Então, é importante a gente saber a gênese de todo o movimento. Eu sou um dos que defende, eu sou bem clássico na minha concepção do que é ética, e nessa concepção a ética nasce do incômodo. Aqui para a JGP foi um incômodo. A gente observa e assiste muito como cultura. E quando a gente fala de como cultura, é trazer ao visível aquilo que era invisível, trazer para a nossa frente aquilo que a gente ignorava, propositalmente ou não. Os fatores sociais, ambientais, climáticos, eles eram, de certa forma, ignorados pelo sistema financeiro, não só do Brasil, mas do mundo. Isso mudou muito.
E aqui na JGP, a gente, de frente a alguns erros cometidos no passado, por termos ignorado esses fatores, a gente decidiu não errar mais. Pelo menos não errar de forma consciente. Eu fazer o máximo para que os acertos fossem a nossa rotina, quanto ao assunto aqui é ESG. Mas o ESG para a gente, aí entra, eu acho que uma primeira grande questão, uma grande evolução que aconteceu nos últimos 2 anos, que nos leva a esse bate-papo de hoje, é que a gente parou de observar ESG só como gestão de risco para perceber o ESG como um framework de oportunidades, como que a gente pode estruturar mecanismos financeiros, produtos financeiros que permitam que a gente consiga reposicionar não só a gestão de riscos da empresa, mas também a estratégia de receitas, a estratégia de crescimento de negócios. A gente tem que pensar que, quando a gente fala de capitalismo de stakeholders, a gente está falando aqui de ter que atender todos os stakeholders, inclusive o nosso shareholder, inclusive o nosso investidor. Não somente, como era numa realidade de capitalismo de shareholders, mas também o nosso acionista, e grande parte do seu desejo é que a gente gere retorno financeiro, e para nós é excelente. Quando a gente gera retorno financeiro, a gente aumenta a capacidade de atração de capital para que a gente consiga gerar ainda mais impacto. Então, impacto e lucro não pode ser visto como divergente, pelo contrário, ele tem que ser visto como sinérgicos. A única forma de fazer essa sinergia é sermos criativos na inovação financeira, que vai permitir que a gente consiga alinhar todos os princípios por trás da construção de um mecanismo financeiro sustentável. E começando um pouquinho esse bate-papo passado, esse passeio pelo que nos motivou, quando a gente entra numa visão de construção de mecanismos sustentáveis baseados em natureza, baseados em clima, baseados em qualquer coisa que não seja só lucrar, não seja só ter os melhores retornos, a gente tem que estar 2 passos atrás. E esses 2 passos atrás é observar que o filtro com o qual nós observamos oportunidades de mercado dentro de um modelo econômico tradicional, ele não funciona para esse novo mercado. Eu falo que sempre é mutar o grau talento dos óculos. Antes a gente estava olhando com um determinado grau, agora a gente precisa corrigir essa miopia nossa. Essa correção de miopia, o primeiro ponto que se faz é observar que nós estamos, mais uma vez, dentro do capitalismo de stakeholders. Quando a gente percebe isso, parece uma coisinha boba, mas muda totalmente. Quando se cria uma teoria da mudança, que vai alicerçar testes de investimento, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, se você não consegue compreender a totalidade dos stakeholders, a totalidade das partes interessadas, beneficiadas ou não por uma operação de crédito, por uma operação financeira, você ignora oportunidades incríveis para a geração de receita e para a narrativa de impactos que é essencial para a captação de recursos para soluções financeiras com esse perfil. Então, Capitalismo e Stakeholders, e eu recomendo a leitura do livro Stakeholders Capitalism, do Klaus Schwab, ele nos traz uma visão extremamente rica para entender quais são os elementos emergentes da constituição de produtos competitivos nessa nova paisagem da economia verde. Dentro dessa concepção, e aí eu vejo que há uma mudança indo desse conceito metodológico para dentro de uma base de aplicação prática, a gente começa a perceber que a multiplicação de perfis de capital é essencial para que a gente consiga ter a construção de um mecanismo financeiro próspero para Nature-Based Solutions, Climate-Based Solutions, toda essa nova categoria de produtos sustentáveis. Assim sendo, o capital financeiro, apesar de ser extremamente relevante, ele precisa estar claro dentro de uma narrativa de atratividade para o capital. Dificilmente a gente consegue fazer com que o capital seja verde se ele não se sentir no azul. A gente vai precisar ter esse equilíbrio de capital financeiro bem estruturado. No entanto, ele tem que ser alicerçado e alinhado, não apesar de ter, mas por conta de um excesso de outros capitais dentro dessa geração de impacto. Aqui a gente está tratando de capital social, está tratando de capital natural e está tratando de capital cultural. Esses 3 capitais, eles têm que dialogar com a estratégia de otimização do capital financeiro. De que forma nós podemos fazer isso? No capital natural, por exemplo, como que eu posso fazer com que o crédito de carbono, um serviço ecossistêmico, ele esteja incrementando o retorno para o investidor?
Ele pode estar como kicker de uma operação? Ele pode estar, posso ter um waiver estabelecido, eu posso ter um covenant estabelecido. O social, no momento que eu crio um kicker de carbono, de crédito de carbono, ou de crédito hídrico, ou de biodiversidade, ele está beneficiando as comunidades locais? Se sim, o quanto que isso afeta a precificação daquele serviço ecossistêmico? Porque há uma modularidade social na comercialização de serviços ecossistêmicos. Como que isso vai levar para a operação financeira um retorno maior? Da mesma forma, no momento que eu consigo gerar um legado cultural e permaneço dentro de um aspecto de governança de território mais firme, mais robusto, como que isso reduz os riscos da minha operação financeira? Então, no momento que eu consigo alinhar, e aqui é importante, muitas vezes a gente trata o documento o material publicitário do produto financeiro separado do SPO, separado da opinião de segunda parte, eles deveriam estar integrados, deveriam estar se comunicando e deveriam estar se suportando. Aí a gente consegue ter um mecanismo financeiro que para de pé. Além disso, a gente tem que mudar. Quando a gente cria um mecanismo financeiro aqui na JGP, isso faz parte do nosso processo, a gente acaba sempre observando uma expansão temporal e espacial da extensão desse produto financeiro. Quando a gente olha a extensão espacial, a gente passa a observar não só o externo, com muito mais sofisticação. Então, a gente observa que como o impacto gerado por esse produto, ele pode otimizar a atratividade do capital desse produto, da mesma forma que eu observo como que o benefício compartilhado socialmente, ele gera uma posição mais competitiva para que aquele produto seja escalável, seja replicável. 2 exemplos de operações JGP. Eu vou sempre tentar trazer aqui. Não posso falar das novas estruturas, mas posso falar daquelas operadas e que já viram a luz do dia, que já estão liquidadas, então já saíram do período de silêncio. Vamos pegar 2 operações. Uma operação liquidada 3 semanas atrás, a operação Tatopasa. Operação de integração com Papaçu, pecuária Papaçu, floresta nativa, na região do Pico Papacaio, norte do Tocantins. Operação de 32 milhões de reais. Ela só foi possível, eu fui vice-presidente da rede LPF, a gente se matava para conseguir ter um bom projeto de integração que contivesse o F do ILPF. Lá, a PASSE era o F, era o florestal. O capital cultural estabelecido localmente, ele já era passeado num diálogo permanente e quase codependente entre os coletores extrativistas e os proprietários de fazendas pecuárias. Isso há 30, 40 anos. Se eu impusesse uma categorização de relação de O&M, tem que ter um contrato de O&M, tem que ter um contrato de prestação de serviço, com a nossa visão Faria Lima, para aquela realidade tocantinense, da Mata dos Cocais, a gente teria uma inviabilização daquele produto, que ele dependia daquela composição. O capital cultural aqui, então, nos impulsionou. Da mesma forma, outra operação liquidada ontem, Oakberry, o Crata Oakberry. No Crata Oakberry, a gente, dentro da visão de capital natural, capital social nem se fala, excelente, 250 famílias integradas, um aumento expressivo de renda, numa região bem complexa, geograficamente falando. No entanto, é uma região que está passando por um processo que a gente chama de açaificação da Amazônia, ou seja, o açaí se tornou um problema, como a palma também se tornou um problema. Nesse projeto, no entanto, vendo que isso era um problema, a gente se antecipou e já demontou uma política de quantitativo máximo de plantas de pés de açaí, de palmeiras de açaí, por hectare de floresta. Então, a gente já teve aqui uma resposta que tornou ele extremamente mais atraente e mais sustentável. Então, quando a gente dialoga com capital natural e social, os produtos eles se tornam muito mais coerentes. E aqui, com a expansão espacial, a gente está com um ponto, essas famílias, está com um ponto, esses coletores, está com um ponto, todo o tecido social, que nós estamos gerando valor, não extraindo valor. É importante deixar isso claro. A expansão temporal, ela se foca muito numa visão que, enquanto a gente tinha no mercado financeiro tradicional a visão do agora, a gente tem as visões muito mais extensivas. Como que a gente convence isso? Não vai ser na simpatia, não vai ser apelando para a consciência, não vamos ter velocidade suficiente, dada a urgência climática, a urgência dos fatos ambientais. Aqui, o que a gente pôs quando a gente põe, por exemplo, o crédito de carbono na operação,
e ele se passeia na restauração de pastagens degradadas, conversão para agroflorestas, a gente sabe que o cruzo do carbono acontece no 10º ano. No 5º ano eu começo a emitir, no 10º ano eu tenho um volume hiperaceitável. Se eu tenho um investidor que quer usufruir disso, ele vai ter que ficar os 10 anos. Isso tem permitido que a gente consiga estender a paciência e a resiliência do capital de forma atrelada ao capital natural, justificada pelo capital natural, alinhado ao capital financeiro. Esse tipo de composição ele é crítico se a gente quiser ter produtos financeiros que sobrevivam ao tempo. Uma outra questão que a gente sempre tem que propor nas teses de investimento baseadas em teorias da mudança, que é o que a gente hoje pratica aqui na JGP, é qual o posicionamento global dessa estrutura. Vamos pegar aqui esse aqui é a figurinha, eu acho que todos vocês conhecem da economia Tanner, não sei se foi falado alguma vez nessas últimas 2 semanas, mas eu recomendo muito a leitura desse livro excelente, Economia Tanner, e ele propõe que qualquer atividade econômica, para ser considerada justa, segura, inclusiva, distributiva e regenerativa, ele tem que se localizar dentro dessa zona de pressão entre o teto ecológico e a fundação social. Ele não pode nem furar o alicerce social, nem furar o teto ecológico. Ninguém gosta de uma rosquinha que faça o recheio. É a mesma coisa na lógica dessa economia. A gente quer um recheio dentro da rosquinha. Um recheio delicioso. E o que traz a delícia desse recheio é exatamente a receita financeira trazida por essa operação. E como que ele pode reforçar essas paredes do teto ecológico e do alicerce social. Aqui, essa observação a gente pode trazer dentro de uma teoria da mudança. Vamos pegar um outro case da JGP. Facenta Tatoca. Eu acho que todos vocês conhecem os ovinhos orgânicos da Facenta Tatoca, Rizoma Agro. É a maior produtora de ovos orgânicos do Brasil. Nós fomos o âncora também dessas operações. Todas essas, Topasa, Oakberry, Facenta Tatoca, nós fomos investidores âncora. A gente viabiliza essa operação surgir. A gente ajuda na estruturação, mas nós não somos securitizadora, não podemos montar o CRA, a gente precisa dessa securitizadora liderando sempre o processo, e a gente ingressa dentro de uma visão com nossos parceiros, aqui na Oakberry, foi o PPI que liderou a operação, inclusive, mas a gente ingressa como investidor âncora. E aqui, nesse ponto, vamos pegar a Facenta Tatoca, é uma operação que ela é carbono neutro. Na verdade, o tipo de operação agroflorestal orgânico estabelecido pela Facenta Tatoca e a Rizoma Agro, ela consegue, na verdade, sequestrar mais do que emite. Isso se encaixa em 2 teorias da mudança essenciais para cá, para a JGP. O primeiro, nós somos signatários do Net Zero Asset Management Initiative, ou seja, nós temos que ser carbono neutro até 2040. E temos que cortar em 50% nossas emissões absolutas até 2030. Isso foi o nosso pacto global. Tenho aqui, então, a teoria da mudança que se justifica para o meu espaço interno. Não esqueçam, aumenta a dimensão espacial, espaço interno é relevante. Meu espaço interno está atendido pelo Net Zero Asset Manager. Segundo, eu não consigo ser Net Zero se eu não for desmatamento zero. Nós também assinamos o FSTA, para não mais investir em commodities que promovam desmatamento legal ou ilegal a partir de 2025. Assim sendo, eu também tenho um reforço narrativo para qualificar o meu investimento na Facenta Tatoca. Eu quero e vou atrás de investir em mais agroflorestas. Nas últimas 3 semanas, eu investi em 2 produtos agroflorestais. E ainda vem muito mais por aí. Do ponto de vista de coerência externa, a gente usa aqui a teoria da mudança do Carbon Law for Nature, da conservação internacional, no qual fica bem claro que o nosso objetivo é converter os 12,5 gicatons de CO2 equivalente emitidos anualmente pelas atividades agrícolas e pelo uso do solo em um net sink de 10 gicatons por ano de CO2 a partir de 2040. Então, o que eu tenho aqui é uma coerência da minha teoria da mudança, onde a Facenta Tatoca ela está dentro de um plano muito maior. Meu net zero é 2040, o Carbon Law for Nature é 2040. Então, eu estou aqui unindo os dois. Então, eu estou falando que o meu produto ele faz parte de um esforço global sustentado pelos meus compromissos e metas internos. Eu tenho um alinhamento temporal, eu tenho um alinhamento interno e tenho um alinhamento externo. Os 4 capitais operam em confluência nessas 3 dimensões de espaço e tempo. Observando isso, como eu traduzo esse meu esforço, tinha alinhamento metodológico de mecanismos financeiros,
nos elementos constitutivos de uma oferta financeira. Primeiro, a gente divide em 3 etapas esse processo aqui. A gente fica falando que a parte ESG da JGP virou quase um ateliê de alta costura financeiro, porque a gente vai nos detalhes, leva tempo, não é simples, é customizado, mas sai um produto único, do jeito que a gente gosta. Então, o tecido, a agulha que a gente carrega, os botões e acessórios, estão nesses elementos aqui, nesses 3 elementos. Primeiro, a gente sempre faz uma análise profunda de materialidade. A gente tem que analisar a materialidade do baseline e a materialidade pretendida alterada após a introdução do nosso capital. Vamos falar de teoria da mudança, que é exatamente essa narrativa. Mas, olhando a materialidade, é importante que a gente entenda quais são os impactos sociais e ambientais de governança, não observados por nós, mas observados pelos stakeholders e relatados para nós. Assim sendo, nós temos que ter um conjunto fortíssimo de inovação aberta, um conjunto extremamente qualificado de relacionamentos sociais, acadêmicos e governamentais, para que a gente consiga qualificar a nossa opinião sobre quais impactos devem ser priorizados. Case. Se eu tenho uma operação, não vou falar o nome da empresa porque fica chato. Se eu tenho o nome de eu tenho uma operação de Sustainability Linked Bonds, está emitindo um título de dívida vinculado a indicadores socioambientais. A maior materialidade de uma determinada empresa é a materialidade relativa à sua cadeia de fornecedores, a qual a exposição que essa cadeia de fornecedores tem a não só emissões climáticas, mas emissões de outras ordens. Da mesma forma que você tem uma exposição a riscos sociais. É uma determinada empresa que tem uma participação de produtos cujas cadeias são expostas a riscos de escravidão moderna, em países que são conhecidos por escravidão moderna. E o Sustainability Linked Bond vem vinculado à redução de energia, vinculado às emissões das suas lojas. Não é material, porque as lojas, dentro do conceito de emissões climáticas, ela não era tão material assim, não devia ser prioritário. Segundo, o tema climático não era o mais material para aquela empresa. Eu tenho como considerar aquela emissão como emissão de dívida qualificado ou não? A resposta é não. Ela pode, inclusive, ser chamada de vez em quando de greenwashing, mas eu prometo não falar isso, não me veio aqui com vocês a essa hora da manhã. Eu sei que isso é uma manhã de família, então não falaremos desse nome. O segundo ponto, uma vez que eu consigo identificar as materialidades adequadas, eu tenho que pensar a teoria da mudança. Eu tenho que criar narrativas de transformação, a narrativa de transição de cenários que vão ser promovidos pelo meu investimento. Eu estou pecando toda a natureza de um mecanismo de financiamento sustentável, ela se passeia na transformação de uma realidade. Aqui dentro da JGP, a gente tem essa regra. Investimentos sustentáveis, eles não investem na permanência de um modelo de negócio. Eles sempre se baseiam no movimento de modelo de negócio. Se eu tenho um modelo virtuoso, é na expansão e otimização dos seus impactos positivos, como que a gente gera escala. Se eu tenho um modelo que é problemático, é como eu financio o fim daquele modelo, seja por um phase-out, seja por uma transição tecnológica, econômica ou social. Assim sendo, a teoria, como é sempre o movimento não é foto, o movimento é filme. Então, eu tenho que criar aqui a teoria da mudança. A tese de investimento é foto. A teoria da mudança é filme. Qual que é o impacto que nós vamos gerar? A partir de que perfil de encaixamento, que não existe investimento sustentável sem encaixamento, para mudar o cenário atual para um cenário futuro. E quando eu falo da necessidade do engajamento, é porque o produto tem que ser convincente. Como que a gente pode garantir um engajamento para fazer com que o passado, o presente de investimento, alcance o futuro pretendido pós-revisão, pós-investimento? Aqui a gente está falando de governance, estabelecimento de condições nas operações de crédito. Ok, caso você descumpra isso, qual vai ser a sua penalidade? Eu não estou falando step up, step down de dívida, gente. Vamos superar o 0,25, por favor. Aqui a gente está falando de covenants que realmente comprometam o stakeholder, comprometam o emissor.
e que envolvam o stakeholder afetado por aquela materialidade. Então, aqui a gente põe, quase sempre a gente, quando cria alguma coisa, Sustainability Linked Loan, um Step Up, Step Down Shifter, baseado em indicadores que nem são muito ousados, e para isso, talvez eu considere a contratação de uma auditoria pós-emissão, mas quase certamente eu pedirei o relatório pela própria empresa. Isso não funciona. Isso tem que ser superado. Aqui nós temos que considerar um SPO pós-emissão, a frequência adequada, que se passeie na audiência dos stakeholders afetados. Ele não pode ser um trabalho de mera consultoria, ele tem que ir além disso. Indicadores são ótimos, mas a gente não resume o planeta numa planilha Excel. Então, a gente precisa ter o qualitativo por trás do quantitativo. Ele nos ajuda a refinar bastante o impacto que nós alcançamos. O futuro ele é constituído de sentimentos, emoções, os números, eles tentam representar isso, mas eles não são os únicos a representar isso. É claro que nós temos ainda uma série de questões relativas ao modelo de capitalismo de shareholders representado em nossa regulação, representado em nosso compliance, que demandam indicadores quantitativos, e ainda bem que é assim, porque eu não mensuro, eu não gerencio. No entanto, eu não posso me limitar a esses indicadores, eles têm que estar lá. Eu tenho sempre que pensar que meus indicadores de impacto, que contam a história da teoria da mudança, estejam lá, para serem comunicados, para serem comparados, para serem mensurados. Mas eu não posso me abster de ter o qualitativo que sustenta e explica aquele quantitativo. Na questão de impactos, já entrando numa discussão mais forte em relação a isso, os impactos eles têm que, como mais uma vez, ser mensurados pós-emissão. De nada adianta eu ter uma avaliação de impacto preditiva, isso não é avaliação de impacto, é expectativa de impacto, é uma projeção de impacto, não é um impacto real. Então, tem que monitorar pós-emissão para saber se aquilo foi devidamente estruturado, com as penalizações adequadas, caso não sejam, e sempre tem que ser auditadas por uma terceira parte. Não há como termos uma parcialidade se não houver a imparcialidade necessária, se não houver um terceiro capaz observando e se declarando em relação àqueles impactos pós-emissão. É um custo adicional? Mas é um custo essencial. Fazendo uma correlação, uma analogia à nossa rotina, se eu pego uma operação financeira que a empresa manda o balanço, e esse balanço não é auditado, e a gente pede a auditoria do balanço e a empresa fala que não vai auditar, qual é a sensação que a gente tem em relação àquela empresa? Isso passa a confiança? Passa a credibilidade? De forma alguma. O mesmo rigor nós devemos aplicar nos aspectos de impacto das emissões financeiras sustentáveis. Então, aqui temos que deixar muito claro que esse monitoramento do conjunto de operações que a gente está trazendo para o mundo do investimento, ele tem que ser operado dentro de uma visão comunicável e comparável. E aí entra a questão das taxonomias. Eu sempre tenho que estruturar as minhas operações concebendo qual que é o tipo de taxonomia que eu irei aplicar. A gente está vivendo meio que um Big Bang de taxonomias. Aparece uma taxonomia a cada segundo, ultimamente. No entanto, a gente tem visto uma consolidação. E algumas são consensualmente melhores que outras. E quando eu falo melhores, não estou falando aqui que elas merecem estrelinhas. Estou falando melhores porque elas serem mais adaptadas para contar a sua teoria da mudança. Eu posso utilizar a taxonomia CPI em uma série de aplicações para agricultura sustentável. Ela é excelente, eu adoro. Inclusive, eu estou no fórum de transição de agricultura de transição do CPI. Mas ela vai me servir para falar sobre transição energética? Não. Eu tenho conjuntos específicos. Para transição e mineração? Não, eu tenho taxonomias específicas. Mas eu tenho que adotar uma taxonomia. Tem que ser claro de qual taxonomia eu estou utilizando. Mas eu posso usar uma taxonomia própria? Pode. É legal? Não. Porque você perde a capacidade comparativa da sua taxonomia. E a gente está passando aqui por um momento em que o comparativo ele é essencial. Para que a gente consiga fazer não somente uma qualificação do retorno do capital investido para os impactos socioambientais e climáticos, mas também pela capacidade que nós temos de acrescentar conhecimento no ecossistema.
incrementar a massa crítica do ecossistema. Isso é essencial para que a gente consiga ter uma percepção de valor mais acentuada pelo investidor. Ele tem que entender como que o investimento dele está sendo aplicado. E aqui a taxonomia ela ajuda muito nisso. E deixando aqui muito claro na questão de taxonomias aplicadas e comunicação para o investidor, pensem sempre como vocês podem ir além da comunicação do mero retorno financeiro. É sempre interessante, com os investidores, fazer o relato do impacto que você conseguiu gerar, de quão próximo do futuro que você vendeu para o seu investidor, a partir daquele produto financeiro, quão próximo você está. Quais desafios você está tendo? Essa história você consegue encaixar o investidor. Eu falo, um investidor encaixado num futuro que ele contempla como o futuro que ele quer para si, para a sua família, é um investidor que vai estar disposto a mutar o seu perfil de capital alocado, favorecendo produtos sustentáveis para a transição da natureza, das outras atividades humanas e seu relacionamento com a natureza. E, por fim, dentro do inventário de impactos, os serviços ecossistêmicos são essenciais como uma forma de quantificação e comunicação. Por mais que não seja passível ainda um trading de grande parte dos serviços ecossistêmicos, a gente tem um crédito carbono concentrando muito do trading global, porque ele percebeu um valor, conseguiu se comunicar o valor dele para um conjunto de capitalistas que vão fazer um investimento nesse produto, inclusive nós. Temos outros que não têm tanto mercado estabelecido. Crédito de biodiversidade, crédito hídrico está começando a crescer bastante, mas não tem um mercado ainda tão consolidado como de carbono. Temos créditos relativos à preservação de ativos genéticos, ativos endêmicos de determinadas regiões. Temos várias formas de qualificar serviços ecossistêmicos. E ainda que eu não consiga revertê-los, monetizá-los, eu preciso mensurá-los para criar até uma percepção pelo mercado que aqueles ativos existem. Então, o mercado financeiro sempre está procurando o alfa, sempre está procurando a diferença. E a diferença sempre está no low-hanging fruits. E o que é o low-hanging fruits? Capital que está... retorno que pode ser extravado com baixo estímulo em escala. Quando eu crio esse conjunto de serviços ecossistêmicos de forma visível e qualificada, eu consigo convencer o mercado a perceber valor monetário, valor financeiro naquele conjunto de serviços. Então, esse monitoramento de impacto por mais importante que seja o seu monitoramento e a sua avaliação, é importante a forma que se relata os impactos gerados. E quando eu falo a forma, mais uma vez, qual a taxonomia que se aplica, como que eu traduzo isso, tokenizando quase esses impactos, trazendo um racional de retorno semelhante ao retorno do capital financeiro e comunicando de forma transparente e empolgada para o investidor. Seguindo para isso, e indo aí para o final, que eu sei que a gente tem 40 minutos, eu não consigo me segurar muito, a gente tem que pensar sempre quais são os focos da inovação financeira. Tem um termo que é muito interessante, que é chamado Uncanny Valley, que é o Vale da Estranheza. Ele é aplicado muito para a inteligência artificial e robótica. Naquele momento em que você tem pouca similaridade a um determinado, aquilo que é familiar, você olha como exótico. Mas no momento que algo começa a ficar muito semelhante àquilo que ele é familiar, sem ganhar familiaridade, você tem uma repulsa. A mesma coisa acontece com a inovação financeira. Nós precisamos deixar, e aqui é muito claro, a mensagem é que ideias novas precisam de roupas velhas nesse momento de transição. Então, por mais que eu tenha uma ideia inovadora, um conceito financeiro de impacto, algo que vai ser disruptivo, eu preciso saber embalá-lo dentro daquilo que é reconhecido como familiar pelo mercado financeiro. Aqui a gente tem 3 barreiras essenciais para a gente ultrapassar esse vale da estranheza com sucesso. O primeiro ponto é a adequação ao mandato. Nós precisamos entender o mandato do nosso passivo, do nosso investidor, e adequar a nossa operação a isso. Se eu tenho aqui uma questão de um investidor que é short-sighted, que é um investidor curto-prazista, como que eu consigo fazer com que ele participe da operação dentro da expectativa de tempo deles? Blended Finance é ótimo para isso. Eu posso pôr diferentes cotas. Uma cota
que faz se ter uma maturidade mais reduzida, uma série que vai ter uma saída mais cedo do processo, uma rentabilidade contingente, mas que ele não vai usufruir, por exemplo, do crédito carbono, que pode ser o estímulo para ele querer ficar, para ele mudar o perfil do mandato, mas você não pode gerar um obstáculo para que aquele mandato se alinhe, aquele investidor se alinhe ao produto pela limitação do mandato que ele possui. Ainda mais grande parte das vezes a gente não vai falar com o investidor, a gente vai falar com o alocador de capital do investidor. A JGP é uma gestora de capital de terceiros. Então, a gente segue o mandato que não é confiado pelos terceiros. Então, esse alinhamento ao mandato é essencial. Segundo ponto é a taxa de atratividade, a taxa mínima de atratividade. Eu tenho pego projetos excelentes, mas com taxas que às vezes são muito baixas. Você tem mais um, você tem mais dois, eu não consigo circular dentro da minha operação. No entanto, se eu faço uma engenharia de receita mais interessante, atribuindo serviços ecossistêmicos, kickers diferenciados, condições de participação no sucesso de uma tecnologia ou no sucesso de um novo modelo de negócio, esses modelos que são um mix entre equity e dívida, eu consigo fazer uma recuperação da taxa de atratividade. E aqui o conceito de venture philanthropy é essencial para que a gente consiga um equilíbrio adequado para isso. E, por fim, a gente tem sempre que observar a resiliência do capital. E a resiliência do capital é como que qual tipo de ousadia que aquele capital deseja. Qual o nível de tolerância a risco que ele possui. A melhor solução aqui, que nós sempre percebemos, é o modelo de trancheamento. É o modelo blended, no qual eu ponho vários investidores de diferentes perfis dentro de um mesmo composto, um compensando a deficiência do outro com o seu perfil de capital. Se eu preciso de volume de capital, eu tenho que procurar no mercado, eu tenho que procurar no investidor comercial. Mas se eu preciso de paciência, eu vou ter que procurar um investidor concessional. Se eu preciso de um first loss para reforçar uma garantia que é deficitária, eu tenho que ir no filantrópico, ou tenho que procurar um fundo garantidor. Se eu estou numa operação crítica, eu vou precisar de uma operação que eu não tenho com risco conhecido, eu vou precisar de um bom seguro. Essa composição é sempre uma compensando a outra. Mas isso demanda para todos nós uma quebra de inércia que no mercado financeiro é complicado. Não podemos ficar somente no papel de alocador de capital. Temos que ficar no papel principal de estruturação de oportunidades para investimento do nosso capital. Então, é trabalhoso? É, mas é incrível. Eu posso, hoje, quando a gente olha, vamos pegar outro exemplo. Um produto super varejão nosso, Fiagro. O nosso fiacro, ele não é um fiacro com stamp ESG, que nem tem. Não posso aplicar stamp de sustentabilidade no fiacro. Não é autorizado ainda pela CVM. No entanto, a gente aplica, óbvio, ele é integrado ESG. Todos os produtos da JGP têm integração ESG. O que a gente observou nesse produto desde sua criação? Hoje, o tipo de alocação que a gente tem feito, agrofloresta, com essa composição toda, tá bom? De risco, harmonização em blended, isso tudo. A gente conseguiu, por exemplo, para uma área que é considerada bem tricky, pouco familiar para o mercado financeiro, que é a área de agroflorestas, área de extrativismo florestal de produtos não madeireiros, hoje tivesse o mesmo nível de relevância que biocombustíveis e cooperativas, que são ramos super conhecidos pelo mercado financeiro. Com a operação Antaoc-Perry, passou. Bioinsumos, hoje, ele é mais relevante que fertilizantes. Mas por quê? A gente conseguiu justificar numa teoria da mudança e na composição do blended de trancheamento dos produtos de crédito, a gente criou séries que o meu mandato do fiacro conseguiria investir. Estamos falando de operações, você tem mais 4,5, você tem mais 5,5. São operações boas, de ciclo curto, em que eu tenho mercado secundário para girar e realizar isso de acordo com a resiliência do meu capital do fiacro. No entanto, tem um outro fundo, que é o meu fundo de crédito ESG. Ele tem um mandato diferenciado. Mas eu preciso comunicar um impacto para esse meu investidor de mandato diferenciado, correto? Perfeito. Quando a gente olha o meu fundo de crédito ESG, qual o impacto que eu estou levando para ele? Além de informar a resiliência de capital, ele foi o fundo que melhor performou durante a pandemia, pela própria característica do tipo de produto que a gente inseriu. Então, ficou claro para ele a aderência com a resiliência do capital por ele pretendido. A gente começou a informar impacto climático. E a gente deixou claro, olha, nós tivemos, desde dezembro até fim de outubro, 31 de dezembro a fim de outubro, a gente teve um aumento de 39% do volume do fundo.
Ou seja, a gente aumentou 39% o tamanho do fundo. No entanto, a gente reduziu em 36% o volume de emissões relativas financiadas. E no total de 6% as emissões absolutas. Aumentamos 36%, reduzimos em 6%. Isso sem contar o net zero, o net balance da operação com carbono evitável. Se eu for fazer isso, eu vou ter um desempenho positivo. Eu consigo evitar mais do que eu consigo emitir. Opa, eu tenho aqui uma definição de impacto, uma teoria da mudança comunicável. Eu estou falando, o futuro que você queria comigo de net zero está mais próximo. Eu aumentei meu volume de alocação e reduzi minhas emissões. 6% em 6 meses, em 10 meses. Aumentando a rentabilidade, aumentando o volume captado. Essa é uma narrativa a ser comunicada para reforçar a relação com o mandato, para reforçar a atratividade, reforçar a resiliência. E aquele investidor do meu Fiagro, ao receber a informação que ele não perdeu dinheiro investindo em impacto, pelo contrário, por que ele não vai investir no meu fundo de pré-teste em um percentual daquele capital dele? Esse tipo de comunicação, esse cross-selling do capital é importantíssimo. Por isso que a gente precisa ter trancheamentos inteligentes, baseados numa transição não só da economia, mas uma transição do comportamento do investidor. Indo para finalizar o recurso de quais recursos que a gente utiliza para a inovação financeira na JGP. Pediram para eu mostrar o molho secreto da JGP, estou mostrando. Então, que meu sócio não saiba. A gente está pondo aqui, brincando, eles adoram isso. Nós somos open source. Precisamos ter mais. Não tem, o oceano azul aqui, a gente precisa escalar, não é retento, não podemos ser mesquinhos. Primeira ferramenta é essa questão, como que a gente usa cotas subordinadas como equalizadores do fluxo de caixa entre projeto e mecanismo financeiro. Segundo, todo mundo está atrás de capital barato, mas o mais importante é capital paciente, capital resiliente. Capital barato não existe no Brasil. O capital parado do Brasil já é caro. Então, a gente tem que ter modelos de fluxo de caixa que estejam harmonizados. O macrofloresta não pode ter o mesmo perfil de investimento de um custeio agrícola de soja. São dispersos. Da mesma forma, se eu fazer a transição orgânica de uma produção de soja, eu tenho que pensar o que vai fazer com aquela área que vai ficar 2 anos parada. Como é que isso vai garantir renda para o produtor? Então, eu tenho que ter a visão temporalmente estendida. E aí eu posso ter, por exemplo, upfront payment de crédito de carbono dentro da operação como colchão para a geração de uma bolsa-renda para o produtor, por exemplo, para manter a rentabilidade dele naquele período. Terceiro ponto, a estrutura de garantias deve ser inovadora. Ficar em garantia real, pelo amor de Deus, gente, vamos parar, vamos mudar, vamos pensar em coisas diferentes. Temos coisas muito melhores por aqui. Crédito de carbono não performados, eles podem ingressar como, por exemplo, garantias. Nós temos os afais solitários, nós temos contratos de off-taker, nós temos o patrimônio de ativos biológicos, temos uma série de outros fatores que podem ingressar num sistema de garantias. Quarto ponto, atenção de novos canais de receita aos modelos de remuneração de capital. A gente tem falado bastante aqui de carbono, biobonds, etc. Outro ponto que é importante é que a gente tem que começar piloto antes de ser escalável. Eu tenho que comprovar a minha tese de investimento. E aqui, por exemplo, temos produtos nossos, assentos estruturados de agrofloresta, que eles vão começar tímidos, vão começar aí com 150, 200 hectares, que a gente já sabe que é muito para a agrofloresta, mas é tímido, mas com potencial de chegar a 30 mil hectares na mesma região, como extensão. Projeto subir para 11 mil. Projetos de 50 milhões de reais que podem se transformar em projetos de 1 bilhão de reais. No entanto, eu preciso começar um piloto para criar o track record. Muitas vezes, aqui na JGP, a gente começa com capital dos próprios sócios para testar, ver o que erra, o que vale a pena, como é que a gente consegue. Montou o track record, leva. O mercado gosta do conhecido. O mercado gosta do Ctrl-C, Ctrl-V. Então, maravilha, vamos criar o Ctrl-C, Ctrl-V. A gente pega o piloto dentro de áreas de risco e até investidores vários, concessionais, filantrópicos, que topam entrar um piloto para ser escalado. Eu falo, tá bom, se o piloto der certo, qual o retorno que eu posso te garantir na escala? Então, eu posso pensar no right to match de uma cota diferenciada para o produto escalável. Esse é um venture philanthropy. Entra com pouco agora, entra com risco alto e talvez com um retorno tão comparativo, mas quando tiver o escalável, você vai ter o right to match uma cota super diferenciada.
conta teoria da mudança, extensão temporal, ele nos permite essa criatividade. Outro ponto é sempre que possível transferir o risco do projeto para riscos corporativos ou de ferramentas conhecidas pelo mercado. Como é que eu consigo trazer um contrato take or pay de uma AAA para ser uma garantitora de uma operação de supply chain finance? Como eu consigo fazer o seguro de uma produção agroflorestal ou de uma restauração ambiental? Isso tudo é possível. Basta a gente ter a cara de pau de piti e a falta de sossego para ir atrás e construir. Por fim, a escolha do campo de disputa como forma de evitar a diluição de capital é essencial. Se eu vou entrar no setor que está hiperconsolidado, com baixa competitividade da minha proposta financeira, e para que eu alcance uma competitividade mediana, medíocre, em relação às demais ofertas de capital, propondo uma transformação daquele espaço investido, propondo uma teoria da mudança agressiva, eu só vou diluir o meu capital, reduzir o capital que eu poderia estar investindo em outros campos de investimento, onde nós seríamos muito mais competitivos. Então, saber atribuir ao capital e aos modelos, alocar capital em modelos em que seja atribuído uma competitividade comparativa mais assertiva, com uma teoria da mudança maior, que transcenda simplesmente o teu produto financeiro e posicione a tua casa, a tua tese de investimento e a teoria de capitalismo de stakeholders como um todo, é a melhor forma da gente conseguir transformar o nosso capital em capital catalítico. A função catalítica do capital é essencial para que a gente consiga definir o que é uma alocação competitiva ou não em nature-based solutions, investimentos ESG em geral. O empoderamento dos ativos locais é essencial. A gente, quando olha, por exemplo, assistência técnica, a gente sempre pensa, tem que contratar assistência técnica, falta assistência técnica. Em grande parte das vezes, não falta assistência técnica. Eu tenho assistência técnica de cooperativa, tenho assistência técnica de revenda, tenho assistência técnica de fornecedor de insumo, tenho assistência técnica de comprador, tenho assistência técnica de players locais, de assistências técnicas públicas dos estados ou de regiões. Como eu consigo empoderar esses ativos locais e transformar... Eu travei? Eu travei? Não, né? Tá ok. Travou só para mim aqui. Tá ok. Tá ok. Então, como que eu consigo gerar o legato a partir de ativos locais? Então, isso só é possível quando a gente vai para o externo, quando a gente tem uma visão do stakeholder local. E aí eu encaixo para que ele esteja comigo. E, por fim, aquilo que eu acho que mais define o nosso comportamento hoje na JGP é uma obsessão por derivadas catalíticas. Todo mundo no mercado financeiro ama alavancagem. Como é que a gente faz alavancagem de impacto com o capital alocado? Então, é o que eu posso falar. O mercado financeiro, ele sempre se defende como workaholic. Então, a proposta que eu faço para o mercado financeiro é: vamos continuar sendo 80% workaholic, mas sendo 20% impactholic. A criatividade que a gente tem para ultrapassar tanta crise no Brasil, ela pode ser usada para que a gente consiga fazer a otimização, a monetização da transição do agronegócio brasileiro. Eu tenho certeza, a gente tem provado isso nesses últimos 2 anos. Nós não estamos sozinhos, tem outros produtos maravilhosos sendo emitidos no mercado de capitais voltado para isso. Mas tem que ser criativo, não pode ficar no conforto do escritório da Faria Lima, por mais que a carteira seja muito mais confortável que a porta. A gente precisa ir a campo, precisa entender o cenário e precisa compor de acordo com a cultura que nós queremos transformar, a cultura que vai apoiar a transformação, e não de acordo com o nosso mindset limitado do mercado financeiro. Então, é isso que a gente tinha para bater de papo hoje. A prioridade aqui nossa é a conversa. Então, eu abro aqui para esse bate-papo, para essa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, gente, pela atenção. Maravilha, Pulga, super obrigada. Foi maravilhoso conhecer de dentro os detalhes aí, o mindset de vocês, desse trabalho tão interessante, tão rico que vocês têm produzido. Acho que o timing foi ótimo, né? Inclusive hoje e ontem saindo as notícias aí do CRA, que você comentou também, do Oakberry, então acho que bem legal. Sei que o Adriano levantou a mão, então acho que a gente pode começar com o Adriano com a pergunta por áudio. Isso eu vou olhando aqui também, porque já me inscrever. Tá, obrigado, Fernando. Pulgas, primeiro, obrigado pela apresentação, pela transparência, né, de trazer todas as informações internas, estratégia de negócio da JGP, né, que é
que é um gigante, né, no investimento. Mas uma coisa que fica na minha cabeça, muito do que você falou, é como ponderar a necessidade de capital de longo prazo com fundos em que os investidores, principalmente os nacionais, o investidor nacional, tem uma perspectiva de curto prazo, de rentabilidade ali no trimestre, no mês, no semestre, e você tem tese de investimento que às vezes pode de 5. Você faz fundo em fundo, um fundo investe no outro fundo. Na prática, como que você faz essa estruturação? Adriano, eu não sei se Perfeita. vocês se conhecem já, mas só se você pudesse apresentar rapidinho para o Puga, só para ele saber de onde. Desculpa, é Adriano do Deagro, do BNDES. Obrigada. Perfeito, Adriano. A gente já se trompou em alguns encontros, eu tenho certeza. Mas, Adriano, tua pergunta é ótima. A gente tem essa questão que tem realmente muito investidor que é curto-prazista. A gente tem uma limitação do passivo disponível. Mas a gente tem uma subalocação do passivo que não tem essa visão curto-prazista. Então, como eu falei, escolher o campo de disputa, a gente não tem ativado o investidor que não tem essa visão curto-prazista. A gente ativa muito mal esse investidor. E ele existe. Então, antes de tentar convencer o curto-prazista a flexibilizar o seu mandato, o melhor é atender aquele curto-prazista. Teve uma pesquisa feita por uma entidade, uma pesquisa fechada, então não posso mencionar nem o campo, nem a entidade em si. Mas ela fez com grandes famílias brasileiras. Grande família, patrimônio, né? Ultra high net worth individuals. E aí perguntaram, ok, por que vocês não investem mais em produtos sustentáveis? E sabe o que foi interessante? Não foi a questão de compatibilidade de mandato, que a gente está falando de famílias, que elas têm uma visão de preservação do patrimônio, muito mais do que expansão absurda do patrimônio. Ela tem aquele recurso para expandir, mas tem aquele recurso que é para manter, que é super longo-prazista por natureza. Só não admite muito risco. Quando a gente tem esse caso específico, essa pesquisa, perguntaram por que eles não investiam mais, a resposta principal, o principal fator foi: o meu banker fala que eu vou perder dinheiro, que não existe projeto assim. Ou seja, há um estímulo do banker para esse capital, que é um capital que seria aderente. Outro ponto, que tem outros capitais, como de tesouraria de empresas, como capital de fundos de pensão, que podem ser ativados também. Então, se eu pudesse focar, eu focaria na ativação desse capital. Porque a gente não tem também, se a gente fala, ok, faz tudo ser diferente, a gente nem teria projeto suficiente para esse perfil de capital, para esse tipo de mandato. Então, é ativar aquele mandato que já existe. Naqueles outros produtos que são de escala, é como que a gente organiza a subordinação. É blended finance na veia. Como que a gente consegue trazer, por exemplo, eu tenho aqui, pegar um projeto concreto. Eu tenho um projeto em que eu for fazer um investimento numa agrofloresta que vai levar 10 anos para ficar de pé, para conseguir entregar. Eu tenho um investidor comercial que vai ficar no máximo 5 anos. Ele não quer ficar mais que 5 anos. Sem problema, você vai ficar e você vai ter uma remuneração de 5 anos. Durante 5 anos, você vai ter CDI mais 2,5. Parabéns. Se você quiser ficar, no entanto, também como na mesa, você vai ficar 10 anos. Você vai ganhar menos, vai ganhar CDI mais 2. Mas você vai ter aí participação em 10% do total do carbono trazido. E, é $70 o preço global de carbono em 2030. Você não quer pôr um pouco também nessa série? Põe um pouco ali, um pouco ali. E assim for construindo. Os atrativos para subscrição em cotas pacientes, ela sempre tem que estar vinculada a qual retorno do capital se manifesta com o tempo. Então, se eu pego e falo, olha, esse canal de receita, ele só vai se estruturar a partir do terceiro, do quinto ano, e se você ficar até o terceiro, quinto, 10º ano, você vai ter acesso a essa receita, permanece. Fica, tem bolo. Então, a gente, quando consegue fazer essa coordenação, eu consigo lidar com diferentes mandatos de um mesmo investidor. Porque você tem sempre uma certa discricionariedade do investidor para um capital mais paciente. Esse é um papel importante para a gente fazer a transição cultural do investidor. Mas, mais uma vez, eu tenho que ter uma engenharia de estruturação de capital, de dívida, que permita esse transeamento para conseguir alcançar a escala necessária. Maravilha, obrigada, Obrigado. Lucas.
Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Tem um comentário do José Newton. José Newton, não sei se você quer abrir seu microfone. Fique à vontade para comentar, mas basicamente ele escreveu que acho que temos grande desafio de promover a aproximação entre investidores e produtores. Há investidores interessados em patrocinar a prestação de serviços ambientais e há produtores que aliam a produção agropecuária com essa prestação de serviços. Acho que é bem isso que você estava colocando. Exato. Só complementando, bom dia a todos. O que a gente tem percebido é que, de um lado, tem grandes fundos de investimento com necessidade de encontrar boas oportunidades de aplicar recursos, e, do outro lado, produtores que prestam serviço ou podem prestar serviço, mas têm essa dificuldade de elaborar bons projetos. E aí o nosso grande desafio dentro dessa linha é exatamente porque quando o produtor sai do financiamento rural convencional, em que ele vai lá e pega o empréstimo, e se ele tem garantias, ele paga o empréstimo, e o lucro da operação é integralmente dele, caso dê lucro, para um regime híbrido em que ele e o investidor dividem os riscos e os ganhos da atividade. E aí, naturalmente, se ele quer captar a um custo menor, ele precisa oferecer outros atrativos para o investidor, como é essa participação no ganho futuro, caso seja um negócio promissor. Eu acho que é nessa linha que a gente precisa amadurecer para fazer essa ponte entre o investimento sustentável, na sustentabilidade, que foge àquele padrão convencional da produção, porque o prazo de maturação desses investimentos é maior, e se a gente for captar recursos a custo de mercado, vai ficar praticamente inviável o projeto. A gente só tem que pensar também, vamos falar contigo, Senilton. A gente tem que pensar um pouco também que a teoria da mudança aplicada ao produtor, ela tem que ser também de permanência longa. Então, muitas vezes a gente tem observado produtos do agro, produtos financeiros de agronegócio. Eu trabalho com agro já há 17 anos, com sustentabilidade 23, então sempre trabalhei com sustentabilidade no agro, né? 17 anos de sobreposição no agro. A gente tem quase sempre teorias baseadas numa transição sem um compromisso de permanência. Isso a gente tem que trabalhar um pouco. Por exemplo, a gente está falando de CPR verde. CPR verde, lastreada em transação de crédito de carbono. Vou pegar um caso aqui simples. Quando eu vejo o FII-CMI, que são os traços de integridade do mercado de carbono voluntário, eu percebo lá que eu tenho que ter permanência, uma permanência longa, eu tenho que ter uma adicionalidade bem declarada, eu tenho que ter toda uma série de fatores que façam com que aquele crédito de carbono seja valorizado, para que aí sim ele tenha um interesse específico. Então, eu tenho que também fazer um alinhamento, então, aqui, entre a teoria de mudança do investidor, sim, e mudança também do investido. E qualificar essas teorias de mudança, essas compatibilidades, dentro de um denominador comum, que é esse produto financeiro, que é a receita advinda de um impacto futuro. Então, o que eu ponho aqui é que há uma necessidade desse alinhamento das duas partes. Então, aí o mapa tem um papel incrível para fomentar isso. Por exemplo, na questão de integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, que é um sucesso. O Brasil é o país do ILPF. Estou super orgulhoso disso. E o mapa tem fomentado sempre essa estrutura. Como é que a gente para de ver eucalipto como floresta e começa a adotar outras florestas mais diversas dentro dessas operações? Porque aí temos uma expansão geográfica, uma expansão de impacto e receita. Então, às vezes, essa mudança de mix, ela já é o essencial para destravar capital do investidor que deseja ser mais competitivo, ser mais ousado nos seus investimentos. Eu tenho percebido, por exemplo, muita resistência de capital para investir em modelos cujo componente florestal é uma floresta comercial exótica, ou que não está atrelada à biodiversidade. Então, eu afasto o capital dessa forma. Então, como eu mudo aquele meu ativo a ser investido para que ele fique mais atraente para o investidor que tem esse perfil de capital mais paciente, mais resiliente e que aceita a ousadia de um venture philanthropy ou de um retorno mais baixo do que a média. É importante a gente pensar também nos mixes produtivos, não só no mix de investidores.
Ótimo, muito obrigada, Poucas, José Newton. Bom, alguém quer abrir o microfone? Prefere Posso escrever? abusar um pouquinho? Sim, por favor, vamos lá, Adriano. É que eu sou fã do LPF, eu queria saber, em termos de mercado, o quanto que o mercado conhece esse produto, né, essa percepção de mercado do investidor. Porque para a gente que está no setor é meio já, né, mainstream, mas para o investidor, para o cara que está lá na ponta, investindo. Agronegócio é muito pouco conhecido em geral pelo mercado financeiro. Agrosustentável ainda menos. E LPF é a parte mais conhecida do agrosustentável, mas dentro de um mar de ignorância sobre o tema da agricultura sustentável no Brasil. A gente tem, eu vejo hoje muito mais um investidor internacional entendendo, ele não vai integrated crop, livestock and forestry, não é algo tão conhecido por ele vai falar agrofloresta. Ele vai entender esse conceito muito forte. Mas a integração, ele não entende. Rotação de culturas, crop rotation, que para a gente é o dia a dia. Plantio direto, no tillage, que para nós é uma ração de sobrevivência. Lá fora é considerado tudo novidade. Então, como eu falei que ideias novas têm que ser envolvidas em roupas velhas, talvez seja interessante o ILPF a gente começar a comunicar também dentro de um diálogo de bioeconomia. Mas para você esse diálogo de bioeconomia, de sociobioeconomia, agroflorestas, etc., a gente precisa ter um foco, vai ser uma transição da ILPF tradicional que a gente construiu no Brasil para um foco grande relacionado à biodiversidade. E aqui eu estou falando de uma biodiversidade fauna e flora. Precisamos falar como que os corretores, como que com a agrofloresta aplicada a pastos pode-se criar corretores de biodiversidade, como que a gente pode fazer reintrodução de espécies, qual tipo de composto de renda vai ser gerado de forma adicionada para o produtor, trazer o ILPF para termos uma realidade de pequenos e médios produtores, que hoje é uma realidade de médios e grandes. Então, esse tipo de diálogo, o ILPF ele pode ser essencial, mas hoje a gente perdeu um pouco do timing. Ele tem que estar articulado com esses outros elementos que até então o ILPF e o PR não foi muito generoso. O componente F sempre foi muito fraco e quase sempre vinculado a florestas comerciais plantadas de eucalipto. Então, atuando como árvores de serviço até o momento que eles tinham uma monetização. É só ver lá no próprio MS, quando a gente vai no Mato Grosso do Sul, tem um ILPF estruturado fabuloso, em cima de eucalipto, em cima de aleias de eucalipto, servindo dentro de áreas de pastagem. Mas que hoje teve uma saída de uma indústria de papel e celulose que retirou o potencial econômico de grande parte daquele território. Houve uma concentração geográfica da indústria. E outro ponto é que, como o papel e celulose ele não é considerado hoje para registro de carbono de alta qualidade, todo aquele potencial de serviço ecossistêmico que o eucalipto tinha antes, hoje não tem mais. Ele é uma árvore de ciclo rápido e que vai servir para queima de biomassa ou para a produção de papel e celulose, que são dois usos de passo permanência. Eu posso falar, se eu usar pinos para a produção de matéria engenheirada para prédio, como a Urpen faz, outro investimento da JGP, a Urpen, eu consigo ter um estoque de carbono daquela matéria de 30 anos. Papel e celulose, eu não tenho estoque posterior à transformação. Então, não é só o como você produz, mas para onde aquele produto vai ser produzido. Se eu tenho se a agroindústria está atrelada àquela produção agrícola primária, eu tenho uma agregação de valor para o próprio serviço ecossistêmico daquela atividade primária. Eu tenho que contar a história. A relação temporal, ela tem que estar presente. Obrigada, Pulgas. Prazer imenso. Alguém mais tem alguma pergunta? Se não, vou abusar aqui também, vou fazer uma pergunta. A gente conversou um pouquinho nas aulas passadas sobre os drivers, né, que levam os investidores a, enfim, serem ativos dentro desse mercado para a agricultura sustentável especificamente. E aí falamos, por exemplo, em uma das aulas com relação aos aspectos regulatórios e muito do que tem acontecido, né, no exterior, as regulações que estão vindo aí nesse meio. Queria ouvir um pouquinho assim, da sua percepção, né, de dentro desse mundo. O que você acha que tem motivado os investidores brasileiros a atuarem mais? Eu estava quando agora? Estava em julho, em Londres e em Oslo. E falando com os eurodeputados, europarlamentares, eu falei, olha, vocês não têm ideia do impacto que a regulação que vocês vão aprovar, e que foi aprovada agora, vai para o parlamento,
do fim da importação de desmatamento de commodities críticas para a Europa, vai ter no mercado financeiro brasileiro. Falei a mesma coisa agora na Semana do Clima de Nova York com o governo americano. Vocês não têm ideia de como o Inflation Reduction Act que vocês propuseram vai ter de impacto no mercado financeiro brasileiro. Porque nada é mais oportuno para o mercado financeiro do que financiar uma grande transição. Quando a gente tem aqui uma mudança de perspectiva regulatória sobre desmatamento, eu preciso mudar toda a minha cadeia produtiva. Então, aquele modelo tradicional de financiamento, de um custeio, de soja, de milho, de boi, que são todas commodities críticas para quaisquer regulações, dentro de um conceito de desmatamento legal, ele perde o sentido, uma vez que ele se torna limitante em acesso a capital e acesso ao mercado. Então, eu começo a precificar para cima. Então, quando eu precifico para cima, eu creio a inflação verde. Qual que é o oposto da inflação verde? O prêmio verde. Quem vai usufruir o prêmio verde? Produções de desmatamento zero que sejam principalmente com grau orgânico ou com grau de integração agroflorestal e biodiversidade. Então, eu mudo o balanço. Eu faço a transição para o capital. E aquela produção que era tradicional, a lavoura arcaica, que a gente vai chamar daqui a pouco de lavoura arcaica, da mesma forma que a gente famava o café no século XIX de lavoura arcaica, aquele modelo tradicional baseado no extrativismo predatório, a gente vai ter uma transição também. Essa inflação verde vai acelerar a transição. Mas ela tem que ser planejada, senão vai ser um desastre. Se a gente ficar negando que isso vai acontecer, quando formos chegar, isso vai dar demais. A transição de uma produção de soja para uma produção em várias regiões, para uma produção que esteja de acordo com a competitividade demandada pelos nossos mercados importadores, pelos nossos mercados compradores, ela vai levar tempo, vai levar 2, 3 anos, pelo menos. A gente vai começar a fazer isso quando? Em 2024? Lamento, 2024 começa a operar. Então, vai ser isso de acordo com o baseline de 2024? Não, o baseline da legislação europeia é dezembro de 2019. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que o inevitável vai ocorrer, não para ficar lamentando, lutando contra aquilo que vai acontecer, mas sim se adaptando para aquilo que vai ocorrer. Da mesma forma que o Inflation Reduction Act criou uma pressão gigantesca sobre questões energéticas. Eu, quando vejo, por exemplo, Inflation Reduction Act, vale a pena a leitura, é o maior investimento da história dos Estados Unidos, ele é baseado muito em questões de incentivos fiscais. Ele consegue fazer que o combustível de aviação sustentável, o SAF, ele já comece a ser mais barato do que o querosene de aviação tradicional. Oportunidade para o etanol brasileiro? Tenho minhas dúvidas, porque eles puseram lá uma barragem de 85% de eficiência, contando a questão das emissões de substituição de nativa, o que tira muito da competitividade nossa. Tira até a competitividade deles, mas aqui a competitividade que eles querem é a tecnológica, mais do que a competitividade de atividade primária. Tanto que está tendo um reforço aqui grande nos solar fuels, né, nos combustíveis baseados em cristais de carbono fundidos por energia solar. É um conceito novo de solar fuels que está disparando. É só ver aqui Swissair e tanto a Swissair quanto a Lufthansa fizeram investimento agora na Ethereum de solar fuel, e a própria EasyJet, que é uma low cost americana, já estava sendo investimento fortíssimo em combustíveis solares. Então, a gente já vê aqui que uma low cost já estava sendo investimento naquele combustível que era considerado caro demais até para o mainstream. Então, a gente precisa pensar, como que o nosso biocombustível pode ser competitivo para combustível de aviação sustentável, que era o objetivo que nós tínhamos, considerando o Inflation Reduction Act, não considerando mais o comparativo que nós estávamos antes com o querosene de aviação, ou com o etanol de milho americano, mas comparando, de fato, com o Inflation Reduction Act, que é a regulação que vai gerar essa métrica de eficiência. Então, cada vez mais, com o início das regulações, a gente começa a ter como benchmarks de eficiência e competitividade, não a nossa realidade produtiva, que era o nosso benchmark até agora, mas sim as demandas regulatórias dos países que criam o mercado e que compram nossos produtos. Ótimo, maravilha. Muito obrigada. Não sei se eu respondi, Fernanda. Super respondeu. Eu coloquei um link também de one-page summary do Inflation Reduction Act. Leiam, por favor. Eu estava com a equipe do John Kerry
lá em Nova York falando do Inflation Reduction Act. John Kerry é o enviado especial do clima do governo americano, embaixador climático do governo americano. E eu estava com mais dois brasileiros, um grande investidor e outro uma representante de uma grande empresa brasileira, uma das 5 maiores. E a gente, quando ele começava a falar, a gente se entreolhava, falou, capou para a gente, né? Capou. A gente vai ter que repensar tudo. Vai. O maior impacto foi o nitrogênio verde. A gente já tava... O cenário de nitrogênio verde que a gente tinha montado, a gente jogou no lixo e reescreveu tudo de novo. O Inflation Reduction Act mudou tudo. Chequei, terminou a reunião, já liguei para a minha equipe de research, falei, olha, não tem aquele relatório maravilhoso de Sustainable Aviation Fuel? Tem. Vamos ter que escrever de novo, porque mudou tudo. Então, isso é importante, a gente ter essa velocidade de resposta para manter a nossa economia competitiva. Só deixando aqui muito claro, tá bom, gente? Os nossos ativos são quase todos concentrados no Brasil. Então, nossa intenção é continuar dessa forma. E a única forma de mudar é criando mais ativos investíveis no Brasil para essa nova economia. Então, eu peço, por favor, não procrastinem. Vamos mudar logo, porque a situação está apertando para a gente. Eu queria só aproveitar o gancho, já que você falou de biocombustíveis, e como eu trabalhei por 11 anos com política de biocombustíveis aqui no Ministério da Agricultura, mas estou há praticamente 10 anos distante. Você já é bem conhecido, Newton. Isso aí a tua história já é bem conhecida, já conheço bastante o teu trabalho. Bom, mas o ponto que eu sempre falei lá atrás é de que biocombustíveis seria um excelente negócio para a agricultura, inclusive para promover a recuperação de preços agrícolas e tornar isso mais atrativo para os países em desenvolvimento, na medida em que preços mais remuneradores viabilizam a produção onde não é possível subsidiar, e esses países em desenvolvimento, a maioria deles não teria recursos para subsidiar seus agricultores, mas tem uma contribuição muito tímida para essa transição energética, né? Porque o potencial de biocombustíveis em relação à demanda de energia é incipiente. E aí o grande desafio de como fazer isso ser sustentável. E aí é aquela questão, tanto é que a gente lançou o carro Flex, foi um sucesso tão grande que perdemos a condição de ser exportadores de etanol. Nossa demanda interna por etanol acabou superando a capacidade de crescimento. E isso eu acho que é um grande desafio que a gente tem. Como é que a agricultura pode contribuir nas várias frentes, alimentos, fibras, biocombustíveis, energia de um modo geral, e, acima de tudo, manter o ecossistema funcionando, ou seja, de produzir de forma sustentável. Eu acho que o nosso grande desafio está exatamente em ter instrumentos como o zoneamento ecológico-econômico, o zoneamento de risco climático, que permitam dizer onde pode, o que pode, como fazer, e automaticamente nos orientarmos a respeitar essas restrições. Eu acho que essas medidas, igual essa norma da Europa, está muito mais focada em restrição propriamente dita do que em avanço no sentido de apoiar essa transição para a maior sustentabilidade, mas, de qualquer maneira, é algo maior que nada. Então, acho que o nosso grande desafio é como contrapor, e principalmente para aqueles países em desenvolvimento que ainda não expandiram a sua fronteira agrícola e que podem aumentar a produção de forma sustentável, ou seja, como levar a tecnologia, como levar a experiência brasileira para que o agronegócio ou o meio rural possa maximizar seu potencial de oferta de produtos e serviços, dadas as restrições. E eu acho que a gente ainda está num processo de aprendizado, acho que 2, 3, 4 anos vai ser muito pouco ainda, considerando que dos 10 anos que eu fiquei afastado do setor, eu vi que evoluiu muito pouco. Total. A gente continua lutando bravamente para liderar os anos 90. Quando a gente tem aqui uma visão que a gente precisa liderar a década de 30, a partir de agora. Então, quando a gente tem essa sofisticação de pensamento, eu concordo totalmente com a tua visão, que teve muito pouco avanço no setor de biocombustíveis, no momento em que houve uma demanda por uma mudança brutal, porque a gente se fechou dentro de um sucesso passado, uma nostalgia de sucesso que é preocupante, a gente deixou de evoluir para entender não como sofisticar o biocombustível para aquela realidade passada, para que a gente continuasse
literanto, mas também como que a gente poderia fazer a transição para um futuro que nós estivéssemos protagonizando ainda. Isso é preocupante, a gente realmente deixou essa peteca cair. Mas isso tem acontecido com vários outros setores, não só com biocombustíveis. Então, eu acho que eu vi aqui um comentário que a solução não é tecnologia, mais compliance, concordo, do Adriano, mais governança, mais funding, sim, e todos eles estão atrelados. Se eu tenho uma tecnologia que é convincente, um compliance que é restritivo às outras tecnologias, criando inovação verde, o funding vem. A governança já está posta, a governança regulatória já está instituída, o risco já existe. Quais são as tecnologias que precisam ser financiadas para essa transição? Então, por mais que eu entenda que na nossa latência, vamos levar entre 3 e 4 anos para começar a ter uma resposta, daqui a 3, 4 anos a gente já perdeu o mercado. Então, a gente tem que pensar aqui que o PIB nacional, ele em grande parte é alicerçado pela atividade agrícola. Então, a gente não precisa de dinheiro dos europeus para fazer essa transição. A gente precisa de dinheiro nosso para manter a transição, para continuar ganhando dinheiro europeu. Nosso papel aqui não é papel, nós não temos aqui uma economia que precisa de recursos filantrópicos. Nós não somos África. Nós temos uma economia que precisa de investimentos em competitividade para mantermos competitivos na liderança global que nós já ocupamos. Eu não estou recurso a fundo perdido para a Coca-Cola continuar liderando o seu mercado. A mesma coisa, o Brasil lidera o mercado agro. Quem tem que investir na nossa evolução somos nós mesmos. Dada essa nova realidade de mercado, cabe a nós decidirmos, ok, o custo-benefício de manter a liderança vale a pena ou não? E fazer os investimentos. Na minha opinião, perder a liderança naquele setor que é essencial para o PIB brasileiro não é uma decisão inteligente. A gente precisa investir, não esperar que outros se invistam por nós. Interessante, Pugas, obrigada por compartilhar. Não sei se o Cláudio e o Adriano, que comentaram também sobre isso, querem falar alguma coisa. Não, Fernanda, obrigado pela palavra. Eu só interagir aqui pelo chat, que achei tudo muito interessante, e a resposta, assim, foi trazido com muito mais propriedade, sob uma perspectiva muito mais estratégica e profunda do que eu consigo colocar, aquilo que me intui num cenário sobre o que faltaria, né? Que seria exatamente esse conjunto aí de macro temas, mas faltaria ainda, na minha leitura, eu acho que tem muita coisa em andamento, sim. Eu acho que o Brasil, de certa maneira, está se estruturando para ser competitivo nesse mercado, em finanças sustentáveis de uma maneira em geral, mas especialmente a agricultura, que já é um mercado que nós somos naturalmente competitivos, né? E reforçar esse ponto da transição, eu achei muito interessante ser colocado de maneira tão assertiva que, assim, a gente pode não ter, ninguém tem, talvez, sozinho, dinheiro para promover a escala necessária para que segmentos muito grandes da economia rapidamente, né, se tornem sustentáveis. Mas iniciar essa transição e aí prover o nosso mercado de competitividade e atração para o capital estrangeiro, que é o que nós vamos precisar, isso eu acho que é possível. Uhum. Eu concordo, eu achei muito bem colocado. Eu acho que a gente está fazendo esse dever de casa aí, tentando organizar a casa, ainda que de maneira, às vezes, meio estabanada. Eu acho que tem muita gente... O José Newton também deixa isso claro quando dá uma visão ali a partir do mapa. Eu acho que existe já, pelo menos, um consenso da importância desse tema, o que é um passo, né, parece básico, banal, mas é fundamental para que, a partir daí, existam ações. Então, é isso, bola para frente. E, por último, assim, aí um comentário super intuitivo, super pessoal, perpassa sempre, ou melhor, em boa parte das vezes que esse assunto é tratado. Eu também tenho um pouco de preocupação com a utilização de requisitos para investimentos, para trade, a partir de questões climáticas, socioambientais, mas que, na verdade, sejam mecanismos disfarçados de políticas comerciais. Eu acho que, claramente, existem países europeus que fazem isso, vão sempre fazer isso, porque a França, por exemplo, não vai conseguir competir com a agricultura brasileira. Se for livre mercado, a França acaba, o campo francês acaba. Então,
e eu estou falando a França muito livremente, que é o exemplo que primeiro me ocorre, mas eu acho que isso, de uma maneira geral, perpassa. O equilíbrio europeu depende do campo europeu estar em paz. E o campo europeu não tem como competir com o campo brasileiro. Então, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado em separar um discurso do outro, porque, às vezes, em nome de questões que não vão ser muito claras, vai tentar se impor maiores barreiras ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E aí, quanto mais sustentável, mais governança, mais compliance a gente tiver para mostrar que nós estamos aderentes ao que se espera da gente, mais fácil será superar essas narrativas. Então, acho que está tudo interligado, esse jogo não é para amadores, e eu acredito plenamente que, no final das contas, a gente vai conseguir fazer essa transição, sim. Tá? Obrigado pela palavra, já que me deram. Só para ser uma reação rápida, lembra do que a gente falou do alinhamento dos 4 capitais? A Europa fez isso. Ele alinhou os capitais. Uma teoria hiperconvincente. Por isso que o Carbon Border Adjustment Mechanism ou o Deforestation Act, todos eles, não vão ser nunca vão ser retraídos por um ponto de vista de OMC. Eles são medidas que vão ser aplicadas, independentes dos impactos negativos que possam ter numa economia que não conseguiu fazer a transição. A questão é que cada um choca com as armas que tem. A Europa é uma superpotência regulatória. O Brasil é uma superpotência agrícola. Como é que a gente pode se adaptar para continuar ganhando o jogo, mesmo com regras novas? Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu concordo que a gente está fazendo transição meio estapanada. Elefantes não dançam palé, né? Nós somos um elefante. A gente não vai ser bonita a nossa dança, mas nós temos que conseguir fazer um excelente espetáculo, manter o show que a gente sempre tem dado, com essas regras novas. Dançar de acordo com essa nova música. Não tentar demitir o maestro. Não vai funcionar. Muito obrigada, Pulgas. Eu acho que agora a gente está chegando ao final da nossa aula de hoje, a não ser que alguém tenha algum comentário essencial a ser feito, aproveitando que o Pulgas está aqui. Se não, bom, vou dar alguns segundinhos para alguém me interromper. Bom, se não, quero só fazer um comentário, eu vou até compartilhar minha tela aqui sobre o nosso exercício prático, então lembrando que no dia 1º, né, na próxima aula, a gente tem a aula toda focada no exercício prático e algumas pessoas ainda... desculpa, não estou conseguindo compartilhar por algum motivo. Ixi, gente, eu estou com problema para compartilhar minha tela agora, não distrai. Só um minutinho. Não vou conseguir compartilhar agora, mas enfim, eu coloquei aqui o link do Google Docs. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, nos avisem na hora do preenchimento, mas basicamente o que a gente solicita é que vocês cliquem nesse link, preencham a planilha colocando apenas o nome e a organização em uma dessas colunas que tem aí. Algumas já estão preenchidas, por exemplo, soja grupo 2, então aí, obviamente, por favor, coloquem em outro grupo. E aí a gente vai, a partir dessa planilha, na próxima aula, no dia 1º, a gente vai separar vocês em grupos de trabalho, né? A gente vai fazer breakout sessions e vamos oferecer para vocês as perguntas, que vão ser um daqueles 2 blocos de perguntas que a gente já enviou. Se alguém tiver qualquer dúvida com relação à logística, enfim, grupo de trabalho, por favor, pode escrever para a Raquel, ou então, enfim, para qualquer um de nós, Marcos, Tomás e eu, e a gente tem o prazer de explicar, mas toda a estrutura e dinâmica do grupo de trabalho vai ser explicada direitinho para vocês no dia da aula, na terça-feira que vem. Eu tenho uma dúvida, Fernando. Por favor, Cláudio. Na hora de se inscrever, por que existem grupos 1, 2 e 3, por exemplo? Só ou salas gente... 1, 2 e 3? São as salas 1, 2 e 3, é só para a gente não ter muita gente ao mesmo tempo, para a gente garantir que todo mundo vai ser ouvido e que vai ter espaço e tempo para que a gente tenha uma discussão entre os grupos, entendeu? Então, é basicamente só para ter grupos menores de pessoas. Mas o grupo é pela linha ou pela coluna? Desculpa. O grupo é pela coluna. Eu imagino que seja pela coluna.
Isso, pela coluna. E aí tem grupos grandões e tem um grupo com 2 pessoas, tem um grupo sem ninguém. A gente com certeza vai ter que reorganizar isso. É porque a gente colocou 6 grupos, dado o número de inscritos que a gente teve. Mas, obviamente, entendo que muitas pessoas Tá não bom, podem tá bom. participar. Vocês vão reorganizar. Tá E a bom. gente vai Eu queria reorganizar saber para se tinha garantir. alguma lógica aqui que eu não conheci. Sim, agora, na verdade, a grande decisão que vocês têm que fazer é basicamente se querem discutir pecuária e soja. Porque eu acho que o grupo em si, enfim, a gente inevitavelmente vai ter que fazer alguma reorganização para garantir o número harmônico, né, em cada um dos grupos. Eu tinha posto pecuária, mas agora olhando, soja tem menos gente, acho que eu vou para soja. Ótimo, fiquem à vontade. Eu acho que até amanhã, certo, Raquel? Eu não sei se você... Eu posso falar. Gente, desculpa, eu não abri minha câmera. Meu filho está com febre e está aqui no meu colo, então... hoje eu pedi para a Fernanda mediar. Obrigada, Fê. Então, esse é um ponto, né? A gente colocou um limite de 10 pessoas. Eu até vi que em um dos grupos alguém adicionou uma linha. Acho que foi a Júlia da Nint, eu não sei se alguém adicionou uma outra e ela já estava ali. A gente vai remanejar, vai ter que ser o jeito. E a gente tem, de fato, como o Cláudio mencionou, um grupo que tem só 2 pessoas. Então, acho que até amanhã, ou até segunda, no máximo, a gente envia para vocês como vai ficar. A não ser que alguém tenha alguma objeção muito grande em falar, não, eu não quero muito estar nesse grupo com o meu colega. Não sei se foi por isso que a pessoa se inscreveu em tal grupo. Mas, senão, a gente remaneja em 3 grupos menores. O que eu percebi, que foi até que eu pedi para a Fernanda para a gente mencionar aqui, é que tem bastante gente que está presente nas aulas que não está em nenhum dos grupos. Então, por favor, preencham aí. Tá ótimo, muito obrigada a todos. De novo, se tiverem alguma dúvida no preenchimento da planilha, ou como a Raquel colocou, se quiserem garantir que vocês estarão no mesmo grupo de outros colegas da mesma instituição, podem nos escrever, e aí a gente garante que, fazendo essa organização, a gente vai manter esses desejos. Acho que no mais é isso, então muito obrigada a todos. A gente vai, como sempre, a Raquel vai compartilhar depois da aula os slides do Pugas, e depois do fim do curso a gente também vai compartilhar os recordings de todas as aulas. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde. Obrigada, Pugas. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Fique bem. Tchau, gente. Boa tarde. Bom dia. Bom exercício para todos. Até. Falou, obrigado. Excelente provocação. Obrigado.